Fala, rapaziada, tá começando mais um Na Cara do Gol aqui, tá? Do sabadão, dia 24. Estamos chegando na última semana do mês e vamos aproveitar com chave de ouro, né, para ser muito lucrativo. Esse sábado tem muitos jogos, muitas oportunidades e os principais jogos eu vou estar comentando aqui para vocês, tá? Sempre filtrando o máximo desses jogos para que a gente seja o máximo assertivo, beleza? Então já se inscreve aqui no canal para que você seja notificado também dos vídeos que eu vou postar aqui todos os dias. São vídeos que vai te ajudar a lucrar mais com as apostas. Escuta o que eu tô lhe falando, tá? Na descrição eu também vou deixar o Geração Green, que é um grupo gratuito que eu tenho, onde lá eu sempre compartilho bet de pré-jogo, sempre compartilho ali algumas bets no ao vivo, então vale a pena você estar lá, que é um grupo totalmente gratuito, beleza? Vamos para cima, vamos começar com o Brasileirão. Lembrando que no sábado e domingo, como a gente tem muitos jogos, eu não vou sair comentando vários jogos aqui para vocês não, tá? Dos campeonatos, porque geralmente quando no dia de semana, dia normal de semana ali, né, eu seleciono e comento, faço um comentário breve de todos e falo quais são os melhores jogos ali para o pré-jogo. No caso do sábado, como nós temos muitos jogos, né, só para vocês terem ideia, são 64 jogos dos campeonatos mais favoritos para mim, tá? Então não tem condições de eu comentar sobre os 64 jogos. Por isso que eu vou filtrar o máximo aqui para vocês, para que o vídeo seja o máximo objetivo, porque eu sei que você está na correria do dia a dia, beleza? No Campeonato Brasileiro, tem um jogo que eu gosto bastante, obviamente, que é o jogo do Palmeiras contra a equipe do Cuiabá, tá? E, cara, na Bet 365 tá pagando em 48 a vitória do Palmeiras, mas na Vai de Bet tá pagando 1,52. Então vale a pena pegar lá, ou você faz na casa de aposta que você quiser, mas aí vai ter que adicionar algumas coisas. Eu, particularmente, não gosto de pegar uma cotação abaixo de 1,50, tá? Mas quem quiser ficar tranquilo, pode. Eu gosto da vitória do Palmeiras porque o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo. O foco máximo e único agora é no Brasileirão, visto também que foi eliminado na Copa do Brasil pro Flamengo. Então o Palmeiras vai focar 100% no Brasileirão. E a partir de agora, cara, eu particularmente vou estar muito a favor do Palmeiras daqui para frente nesse Brasileirão, porque o time vai estar fisicamente descansado, o time vai estar muito focado, eles vão querer ganhar algum título nessa temporada, e como só resta o Brasileirão tendo um Botafogo ainda focado com Libertadores, né, e vai ter que poupar em algum momento os seus atletas, tendo o Flamengo com a Copa do Brasil e Libertadores, que ainda pelo menos estou gravando esse vídeo na quinta, o Flamengo ainda está na Libertadores, então o Palmeiras realmente decola e sai na frente pro Brasileirão, na minha opinião, agora se torna um grande favorito, tá? Nesse momento, mesmo o Botafogo jogando muita bola mesmo, Fortaleza também, mas o time vai estar focadaço, né, no Brasileirão. E vai enfrentar o Cuiabá, que é uma equipe defensivamente fraca, é uma equipe que cai de rendimento quando joga fora de casa, e o Palmeiras a gente sabe que é muito superior, e o Abel não vai poupar atletas, o Abel vai com força máxima nesse jogo, porque 3 pontos é fundamental. Gosto de estar a favor dessa vitória do Palmeiras. Dá para se olhar também no mercado de escanteios, para pelo menos o Palmeiras, que tem uma média de 8 cantos dentro de casa, marcar pelo menos ali 3 cantos, né? Isso vem acontecendo com regularidade nos jogos do Palmeiras. Um ponto também muito importante aqui dentro de casa, nos últimos 10 jogos, em 100% dos jogos eles cobraram mais escanteios do que os adversários. Então é um mercado que vale a pena estar de olho. Mas a vitória do Palmeiras, para mim, é uma boa, é uma excelente aposta. Atlético Goianiense e Juventude, para mim é um jogo muito equilibrado, para mim é um jogo que eu prefiro ficar de fora, tá? E Atlético Mineiro e Fluminense também, até por conta do desgaste físico que os atletas tiveram nos seus jogos da Libertadores. Na Série B, nós temos Santos e Amazonas. O Santos, que vem oscilando bastante, né, no campeonato, agora e principalmente nos últimos jogos, né, só para mostrar para vocês aqui, ó, o Santos, né, teve esse empate contra o Guarani, onde estava ganhando, e aí sofreu empate no final. O Santos perdeu o pênalti contra o Avaí e pressionou para caramba, mas não conseguiu marcar e consolidar a vitória. Contra o Paysandu eles venceram 3-0. Contra o Sport estava ganhando, sofreu empate no final. Contra o CRB estava ganhando, sofreu empate no final. Então, assim, são os últimos jogos do Santos, eles vêm vacilando bastante, tá? Eu gosto de olhar para a possível vitória do Santos. Eu vejo o Santos melhor na Vila Belmiro, mas essa cotação de pré-jogo não me agrada. Então, recomendo você ir para o ao vivo, esperar uma cotação melhor, identificar como o Santos está jogando e ir numa possível vitória do Santos. Eu gosto muito dessa opção, tá? Na Liga 1, né, na Liga Francesa, Lyon e Mônaco, para mim é um jogo que é aberto, um jogo muito difícil de se apostar, mas é um jogo que dá pra gente estar de olho no mercado de gols, tá? A média de gols das duas equipes tem sido alta, apesar do Mônaco ter estreado com apenas 1-0. Mas eu gosto do possível over 1,5, tá? Para esse jogo, porque a média de gols é alta realmente, está pagando muito pouco. Dá para se pensar no ambos marcos. Cara, o ambos marcos tá pagando muito pouco, irmão.
Mas aí dá para esperar no ao vivo e pegar uma cotação melhor. Mas eu acredito que o mercado de gols seja a melhor opção aqui para Lyon e Mônaco. Já o Lille vai enfrentar o Rangers, tá? E aqui dá para utilizar essa vitória do Lille em alguma duplinha sua, beleza? Que você for fazer. O Lille jogou agora no meio da semana, né? Venceu o Slavia Praga por 2-0 dentro de casa, pela Champions League. Pode ser que poupe alguns jogadores. Eu acredito que isso não vai acontecer porque estamos no início da temporada, né? E o Lille quer somar pontos e brigar pelo campeonato. Eu acho que esse campeonato francês vai ser um pouco mais equilibrado. O PSG é favorito, mas vai ser um pouco mais equilibrado. Tem ali um Lille, um Mônaco que pode complicar a vida do PSG, tá? Principalmente a equipe do Lille. Eu gosto de olhar para essa possível vitória porque o Rangers é uma equipe bem limitada, uma equipe bem fraca, tá? E o Lille dentro de casa se torna favorito. Pela Bundesliga, nós temos a abertura da Bundesliga, né? E por ser abertura, a gente tem que ter, obviamente, muito cuidado, né? Cara, um jogo que eu gosto muito, que é uma discrepância técnica muito diferente das duas equipes, é o jogo do Leipzig contra a equipe do Bochum. E nesse caso, dá para se pensar, tá, na vitória do Leipzig. Acredito que é uma boa aposta, porque o Bochum é uma equipe muito ruim. Para você ter ideia, o Bochum foi a única equipe eliminada no primeiro jogo de mata-mata da Copa da Alemanha, na primeira rodada, irmão, tá ligado? É absurdo, o primeiro time da Série A, né? Desculpa, esqueci de falar esse ponto. O primeiro time da Série A que foi eliminado na primeira rodada da Copa da Alemanha, contra um time de terceira divisão, irmão. Então, assim, o Bochum realmente é um time muito limitado. Gosto de olhar para a possível vitória do Leipzig. Dá para se olhar para o Gol HT, para mim é uma boa. Dá para olhar para o acima de 1,5. Caramba, tô pagando muito pouco. Mas dá para você criar uma aposta com esses pontos, tá? Porque o ataque do Leipzig é muito forte. É muito forte, é um ataque que faz muitos gols. Mesmo com a perda ali do Dani Olmo, ainda continua um time muito forte. Tem o Openda, tem o Xavi Simons, que são excelentes jogadores. Então gosto de estar a favor bastante aqui do Leipzig, beleza? O Borussia Dortmund também eu vejo um favoritismo muito alto contra o Frankfurt, mas Frankfurt é uma equipe que pode surpreender, então prefiro levar para o ao vivo, né? Eu só assisti um jogo do Borussia nessa pré-temporada, que foi justamente o jogo da Copa da Alemanha, mas eles enfrentaram uma equipe muito fraca. E aí não tem como a gente levar em consideração. Olho também no Stuttgart contra o Freiburg, tá? Gosto do mercado de gols, o Stuttgart tem um ataque muito forte, é um time que contra-ataca também muito bem e o Freiburg cede contra-ataques. Então eu gosto de estar de olho no mercado de gols aqui e também estar de olho no possível empate anula para o Stuttgart, seria bem interessante. Na Itália, os times começaram oscilando bastante. O único jogo que me passa confiança é o jogo da Inter de Milão contra a equipe do Lecce, né? O Inter de Milão dentro de casa é muito favorito. Acredito que saia com a vitória. O Lecce que iniciou o campeonato sofrendo uma goleada da Atalanta, né, por 4-0 e fora os ameaços, né? Então vejo a Inter de Milão que sofreu um empate no finalzinho do jogo, saindo com a vitória dentro de casa. Dá para até se pensar numa vitória aqui da Inter de Milão com vitória do Leipzig. Se pagar bem, não é uma boa aposta, tá? Uma excelente aposta, eu diria. Já no campeonato holandês, os times que vocês já sabem, né? Gosto de estar a favor, obviamente, do Ajax contra o Sittard. Gosto de estar a favor do PSV, tá? Sempre aqui de olho no Gol HT do PSV, acima de 1,5. Vitória do PSV, vai enfrentar uma equipe bem frágil. E aqui um jogo também que eu quero destacar é o jogo do NAC contra o Utrecht. E dá para estar de olho aqui no mercado de gols, principalmente do gol do Utrecht, tá? Para mim é um bom porque eles têm um ataque bem forte. Em Portugal, como vocês já sabem, né, a gente foi na sexta-feira na vitória do Sport. E aqui eu gosto da duplinha de vitória do Benfica com vitória do Porto, tá? São dois jogos também que dá para estar de olho no mercado de gols, pelo menos 2 gols no jogo, porque nós temos Benfica e Porto realmente muito superior aos seus adversários. O campeonato russo, que não tem na Bet365, que eu faço na VideBet, eu vou estar de olho, obviamente, na vitória do Zenit, como sempre, tá? Apesar de não ter vencido no último jogo, foi um jogo que terminou empatado, mas é um padrão que eu tenho, é estar a favor sempre da equipe do Zenit. Ainda mais quando vai jogar dentro de casa, é um clássico, é um jogo difícil, mas eu sempre vou estar a favor do Zenit. Já são 5 greens consecutivos no Zenit, né? Teve esse empate que eu acabei tomando o red, tá? O Zenit jogou fora de casa, empatou por 1-1. Mas tive green contra o Rubin Kazan, tive green contra o Dinamo Moscou, tive green contra o Rostov, tive green contra o Fakhel, tive green aqui pelo Rubin Kazan, né, novamente, porque um foi pela Copa e o outro pelo campeonato, pela Liga Nacional. Nesses dois jogos aqui contra o Krasnodar, que foi o início da temporada, foi contra o Krasnodar, e esse segundo jogo eu não apostei, né? Na verdade, eu apostei no mercado de gols no acima de 1,5, eu não fui a favor do Zenit.
Mas a partir desse jogo aqui, ó, contra o Rubin Kazan, eu apostei a favor do Zenit. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5 greens e um red por conta do empate no último jogo. Eu vou continuar nessa pegada porque o Zenit é muito superior aos times da Rússia, né? Obviamente que aqui a gente tem um jogo extremamente difícil, por isso que o Zenit está pagando muito bem, né? A diferença aqui é de 3 pontos, mas o Zenit vai com tudo porque Lokomotiv Moscou e Dinamo de Moscou está bem colado, é um ponto de diferença. Mas a gente está falando de um ataque que tem 15 gols, tá? E uma defesa que só sofreu um gol. Então eu sempre vou estar a favor do Zenit, ainda mais jogando dentro de casa. O CSKA Moscou também é muito favorito aqui para sair com a vitória. A CSKA Moscou é uma das equipes mais tradicionais da Rússia, vai enfrentar uma equipe bem limitada, uma equipe fraca, por isso que eu gosto de estar a favor da sua vitória. Mercado de gols também interessante aqui para esse jogo das 9 horas, beleza? Na Arábia Saudita, nós temos o Al Hilal e o Al Ittihad. O Al Ittihad, eu não acompanhei a pré-temporada, não sei como está jogando, então eu fiquei de fora dessa vez. O Al Shabab e o Ettifaq também. Mas o Al Hilal a gente acompanhou na Supercopa da Arábia e jogou muito bem contra o Al Ahly, oscilou um pouco, mas contra o Al Nassr, que é o segundo melhor time, eles simplesmente aplicaram uma goleada por 4-1 de virada, né? Eu assisti todo esse jogo e estava a favor dessa vitória do Al Hilal. E aqui vai enfrentar o Al Qudud, né? E o Al Hilal sim é favorito, só resta nos observar se o Jorge Jesus vai entrar com o time titular. Caso esteja com o time titular, eu gosto de pensar inclusive na vitória HT, na vitória no primeiro tempo do Al Hilal, tá? Mas essa vitória é uma boa, o mercado de gols também é uma excelente aposta aqui. Na Escócia, nós temos o Rangers, né, sempre a favor da vitória do Rangers, dá para você utilizar essa vitória para complementar odds de alguma duplinha, beleza? Na Espanha, nós temos jogos interessantes também, o principal deles é o Barcelona contra o Atlético Bilbao. Para esse jogo, eu não fiz nenhuma aposta de pré-jogo, tá? Porque ainda é um jogo muito equilibrado, o Atlético Bilbao pode surpreender e contra-ataca muito bem, o Barcelona cede muito contra-ataque. E eu quero observar no ao vivo para poder apostar justamente no mercado de gols, né? Eu acredito que o acima de 1,5 é uma boa, mas está pagando muito pouco no pré-jogo. Eu gosto de pensar também no ambos marcam, mas eu não fiz essa aposta porque eu quero entender como é que vai estar o Barcelona. O primeiro jogo, o Barcelona entrou com muitos jogadores ali da base, né? Entrou com o Caçador, em Paulo Vitor entrou no segundo tempo, teve o Bernal. Então agora que o Barcelona provavelmente vai com seu time titular para a temporada, é isso que eu espero dentro de casa, no Estádio Olímpico, né? Aí sim eu quero ver como o Barcelona irá se comportar, tá? Como é que o Barcelona irá se comportar. E também ver qual é a escalação. Se o Pedri vai estar já no meio campo, o Gundogan saiu, né? Foi pro City, o De Jong ainda segue lesionado, então o meio campo do Barcelona ainda com muitos desfalques. Eu quero entender como é que vai funcionar esse ataque, se o Dani Olmo vai estrear. Então tem muitos fatores que a gente tem que olhar que não deu para observar na primeira rodada porque o Barcelona entrou com um time misto, né? O Atlético Bilbao também poupou alguns jogadores, entrou com o Nico, por exemplo, no banco. Então eu quero observar realmente como é que vai estar essas equipes antes de poder fazer uma aposta, tá? Por isso que eu vou trabalhar no ao vivo. Na Superliga da Turquia nós temos Galatasaray, que pode poupar alguns jogadores, mesmo assim é muito favorito. Tá? Ainda não abriu cotação para o Galatasaray, ainda não abriu o jogo, mas também é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, até porque eles têm no meio da semana um jogo muito importante contra o Young Boys pela Champions League, onde eles perderam o primeiro jogo. Então recomendo vocês trabalharem no live. E nós temos também rodada de Premier League. E na Premier League tem dois jogos que eu quero destacar aqui para vocês. O primeiro jogo é o jogo do Tottenham contra a equipe do Everton. Eu gosto dessa possível vitória do Tottenham, mas em 42 não dá. Essa cotação para mim está errada demais. Então, cara, não tem como levar para o ao vivo e buscar uma cotação melhor. Mas o Tottenham jogou muito bem contra o Leicester, criou muitas oportunidades, mas no segundo tempo caiu muito de rendimento. Então, se o Tottenham começar nessa volúpia, nessa pressão no início do jogo, dá para se pensar no gol, cadê aqui? No gol HT, tá? Com a cotação melhor, obviamente no ao vivo. Vai depender muito da postura do Tottenham. O Tottenham começou com uma volúpia muito grande no jogo contra a equipe do Leicester, tá? Manchester United e Brighton, dá pra gente pensar sim no mercado de gols, né? Mas tá pagando, como eu falei, pouco demais. E aí fica muito complicado pra gente fazer qualquer tipo de aposta, beleza? Mas o mercado de gols aqui é excelente. E outro jogo que eu quero destacar é o jogo, obviamente, do Manchester City contra a equipe do Ipswich. E aqui, irmão, dá pra gente fazer muita coisa. Dá para trabalhar a vitória no primeiro tempo do City, a vitória no jogo, acima de 1,5. O mercado de escanteios para o City pelo menos marcar ali 3 cantos, tá?
Dá para pensar no City ter mais cantos que o Ipswich, porque eu acredito que o City vai ter a bola, o City vai pressionar o Ipswich vai ter dificuldade de contra-atacar, de sair do meio campo, e com isso, irmão, acredito num atropelo realmente no Manchester City. O Ipswich não está preparado ainda para Premier League. No jogo de estreia dentro de casa, eles jogaram contra o Liverpool. O Liverpool simplesmente amassou, irmão. Amassou. Foi uma série de escanteios na frente do Ipswich. Fez 2 gols, né? Poderia ter feito muito mais. Poderia ter sido uma goleada de 4-5-0. Tá? O Liverpool venceu com muita autoridade. E isso na casa do Ipswich. Imagina agora na casa do City. E um City que é melhor do que o Liverpool. Então, assim, é um jogo que dá para você fazer muita coisa. É um jogo que eu acredito numa possível goleada. Aston Villa e Arsenal, jogo para levar para o live, tá? O Aston Villa pode surpreender. O Aston Villa que estreou com a vitória sobre o West Ham e pode surpreender aqui nesse confronto. Mas o Arsenal sim é favorito, apresentou um futebol, para mim, o segundo melhor time, né? Segundo favorito a levar essa Premier League, só atrás do City, obviamente. Mas o Aston Villa é um time que pode complicar ainda mais jogando dentro de casa, como complicou na temporada passada, né? Vale lembrar que o Aston Villa venceu o City, venceu o Liverpool, venceu o Arsenal, tá? É um time que pode complicar, beleza? Os outros jogos vão trabalhar no live, que ainda é início de campeonato, e são equipes inconsistentes, beleza? Galera, vamos pra cima, que seja um sábado lucrativo para todos nós.